Olá, eu sou o professor Lineu Miranda, de História. E estamos aqui para trabalhar com o 7º ano o conteúdo Colonização da América. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no seguinte, só para relembrar. Primeiro, ao chegarem nas Américas, os europeus encontraram uma variedade de culturas bem ricas e prósperas, as quais eles perceberam então uma oportunidade de aumentar a sua própria riqueza sem se importar com as consequências dessa exploração. Os nativos que aqui estavam não faziam a menor ideia do que estava para chegar para eles, o que estava por vir. Bom, Cristóvão Colombo, quando aporta aqui em 1492, crente que tinha encontrado as Índias, inclusive vai chamando o povo daqui de índio, uma maneira que ainda hoje a gente tem que se policiar na maneira como se dirige a eles, porque eles têm o próprio nome que eles têm da cultura e do povo deles. Índio é um termo genérico que foi criado pelo europeu quando chegou aqui e pensou ter chegado às Índias. Mas na verdade ele não chegou nas Índias. Ele achou aqui foi um monte de riqueza, muito mais maior do que eles esperavam encontrar nas Índias. Muito maior do que todo o lucro que ele poderia ganhar no Oriente, eles encontraram nas Américas. Para a gente refazer aqui a nossa viagem no tempo, vamos dar uma olhada que vale a pena lembrar. A conquista da América foi então resultado de vários fatores. Primeiro, a contra-reforma, reforma religiosas. As mudanças que aconteceram dentro da igreja por motivação dos interesses da burguesia frente aos abusos cometidos pelas autoridades religiosas. Em sequência, temos aí a expansão marítima e comercial, movida pelo mercantilismo, que resulta nas grandes navegações saindo do mar Mediterrâneo e libertando os navios europeus por todos os oceanos do mundo inteiro, chegando até a conquista da América. Então, na conquista da América, que é um assunto amplo, que a gente vem dividindo já em outras aulas e que agora começa a ser tratado como uma colonização, os europeus, agora que chegaram, decidiram o que vão fazer com esse material maravilhoso que eles encontraram. E esse material é rico, não somente culturalmente, mas principalmente materialmente. Vamos dar uma olhada aqui. O território americano era ocupado por diferentes culturas, mas as que fizeram abrir os olhos dos europeus para essa conquista foram as culturas dos astecas e incas, cuja riqueza e esplendor dos seus domínios acendeu o alerta, a luzinha amarela dos espanhóis. A luzinha amarela do quê? Do ouro. Eles já dominavam a metalurgia, eles já conheciam o ouro e a prata. Eles já tinham tesouros acumulados, já haviam relações de Estado. E essas relações que já existiam nos espanhóis e nos astecas é que vai fazer com que a exploração dos espanhóis sobre as astecas e sobre os incas vai ser muito mais intensa do que qualquer outro povo que existia na América. O espanhol, o português, espanhol especificamente, ele não vai atrás do índio norte-americano, nem do índio guarani. Por quê? Tá? Já tem uma estrutura de Estado formada, seja como inca ou como asteca, que o espanhol apenas se acopla nela e passa a explorar. E isso é chamado processo de colonização. No caso do Brasil, os portugueses eles fizeram isso com os nossos nativos. Mas isso é assunto para outra aula, que a gente vai ver depois. Vamos responder ao desafio? Olha só. A pergunta da aula passada foi se havia homogeneidade, se era tudo igual na América. Qual é a realidade que o europeu encontrou quando chegou aqui no século XVI? E a resposta para o nosso desafio está aí. Eu sei que você caprichou, pesquisou, reviu a aula e achou. A resposta é que não havia uma uniformidade nas Américas, pois cada região possuía diferentes grupos humanos, povos inteiramente adaptados às suas características físicas desses lugares em que eles viviam. A maioria vivendo ainda como bandos ou tribos, e poucos com um estado definido, disputando o espaço entre si. Quem conseguiu alcançar a resposta, parabéns. Quem não, reveja a aula novamente que a gente pode conseguir essa resposta, esse resultado. Tá? Bom, e aqui a gente vai para mais a questão a seguir. Como foi esse processo de colonização? Como é que o europeu, com tão pouca gente, consegue dominar um continente com tanta população, tão bem ocupado? Tá? A população da América se estimava em milhões, muito maior do que o da Espanha ou de Portugal. Vamos dar uma olhada? As estratégias de dominação dos espanhóis e os nativos. Bem, eu fiz uma relação aqui,
que existem várias razões para explicar por que os espanhóis levaram a melhor. A gente pode começar com o emprego da metalurgia, porque mesmo astecas e incas, eles conhecendo o trabalho com ouro e prata, mas a metalurgia com ferro, com aço, eles ainda não conheciam tão bem quanto os espanhóis. Então, enquanto que as armaduras dos espanhóis, as espadas, as lanças eram feitas de metal e não quebravam, as dos nativos eram de madeira, com sílex ou com outros produtos cortantes que no decorrer da batalha eventualmente se quebravam e tinham que ser repostas, enquanto que a dos espanhóis a durabilidade era muito maior. Vamos ver o seguinte? Os espanhóis trouxeram os cavalos para a América. Os cavalos que existem na América não são nativos da América, eles vieram da Europa. Então, o cavalo, como emprego de uso de força, carga e transporte e deslocamento, foi uma vantagem que o espanhol usou sobre os nativos. E os nativos, eles ficavam assustados com aquela posição, né? Porque tanto o cavaleiro quanto os cavalos, eles tinham um treinamento, uma sincronia. O cavalo é uma plataforma de combate muito eficiente, que os europeus já conheciam e dominavam há muito tempo. Um outro ponto é o emprego da pólvora. A pólvora que o europeu conhece lá dos chineses, ele vai utilizar contra os nativos. E os nativos praticamente não conheciam esse tipo de artefato. Outra forma de dominação que os espanhóis levaram a melhor foi que eles trouxeram muitas doenças. Gente, presta atenção aqui. Um simples resfriado, para quem nunca teve uma gripe, pode significar a morte. O vírus da influenza, que é a gripe, que todo ano, todo período, todo ciclo se renova, os americanos, eles não conheciam. Os nativos americanos nunca tomaram um resfriado na vida. E os europeus, quando aqui chegaram, com as suas doenças, que para eles já tinham desenvolvido imunidade, significava praticamente a dizimação de povos inteiros. Por isso que as doenças também foram um elemento, né, que ajudaram no êxito da dominação por parte dos espanhóis. Os últimos são as divisões que existiam entre os nativos. Os próprios astecas, eles dominavam povos vizinhos, que tinham sido submetidos à força pelos astecas e que não viam a hora de se livrar dos astecas, como também os incas. Dominavam uma quantidade enorme de outros povos que não viam a hora de se livrar do domínio inca. Então, quando o europeu chegou, mesmo sendo um ilustre desconhecido, para os povos que aqui estavam, era aquela história: o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo. E eles arriscaram. Então, através de alianças com povos que eram rivais dos astecas e dos incas, houve essa dominação. E isso aconteceu por causa das informações privilegiadas que os espanhóis obtiveram dos povos que aqui viviam. Então, eles chegaram, procuraram ver, ouvir, conhecer, para poder saber como fazer e agir. Bom, dos dominadores, nós temos aí uma trupe que se estabeleceu na América Central e que se espalhou dominando o mundo da América. E esses dominadores ficaram famosos. Hernán Cortés, que ficou famoso por ter dominado a capital do Império Azteca em 1521, e Francisco Pizarro, que em 1533, veja, poucos anos depois, dominou o Império Inca. E todos dois fizeram estratégias de jogo pesado. Um deles teria afundado os navios quando desembarcou com seus soldados, mandou um navio de volta e afundou, queimou, incendiou o outro, para poder a turma não querer voltar e fugir da missão. E aí ele levou seus soldados a avançarem dentro do território dos astecas até conseguir o êxito de dominar os astecas. Mas essa dominação, ela foi só com a ajuda de uma dominação que já existia, porque os astecas já tinham dominado uma região de vários povos. Os incas já haviam também dominado outra região e vários povos. Vamos dar uma olhada? Bom, os europeus eles encontraram nas Américas alguns povos que já possuíam alguma hierarquia social, uma estrutura de dominação, uma estrutura de exploração, que submetia outros povos periféricos. Bem, foi quase que simplesmente entrar na cadeia produtiva e se tornar o destino final das riquezas, aumentando o ritmo de uma exploração que já existia. E isso foi feito de uma maneira pensada, programada, e que nenhum povo da América esperava que isso fosse acontecer. Cada povo já tinha seu próprio manejo de exploração dos povos dominados, que eles também dominavam. Um exemplo são os incas. Sob o domínio inca, tinha uma espécie de tributo, que era a mita, que era paga em forma de trabalho. Um trabalho assalariado, pouco, claro, mas era um assalariado forçado para todo adulto dos 18 aos 50 anos.
E aí os espanhóis chegaram aqui, opa, só fizeram assumir a posição e a exploração dos camponeses pela mita, no domínio que era antes do Império Inca, foi uma forma também de chegar prata, como a prata das minas de Potosí, né, para a Espanha. A exploração mineral é tão importante do ponto de vista espanhol na colonização da América, que hoje um país da América do Sul tem um nome que vem justamente da prata, que saiu dele. A Argentina vem de argentum, que é o nome latim da prata. Então, aquela região forneceu tanta prata para os espanhóis que mereceu ganhar o nome de prata. Nosso querido vizinho país aqui da América do Sul. Também, sob o domínio asteca, tinha uma tributação diferenciada. É o Cuatequil, uma espécie de tributo também pago em forma de trabalho assalariado forçado para os adultos, que acontecia durante 4 meses por ano. Os espanhóis assumiram esse tipo de exploração e passaram também a ganhar riquezas e receber tributos dos nativos, já dominados pelos astecas nesse contexto. Mas além do Cuatequil e da mita, havia ainda a encomienda, quando os espanhóis confiavam a um outro contratante europeu o direito de exploração da mão de obra de nativos. Formavam um lote de nativos e ia explorar. As condições eram precárias em todos esses modelos de exploração, que resultou em uma alta mortalidade por conta dos baixos salários e as condições insalubres de vida. Bom, muitas pessoas perguntam, poxa, mas será que foi tudo desse jeito mesmo? Gente, imagina só, a sede de ouro e prata dos espanhóis, que haviam se lançado nas grandes navegações para poder enriquecer com o comércio com o Oriente. Comércio esse que iria render ouro e prata. Ao chegarem na América e encontrarem povos que já tinham ouro e prata em estoque, que já trabalhavam a ourivesaria e a prataria, a ganância foi ainda maior. E por tratar de pessoas diferentes, de culturas diferentes, não houve tanto pudor assim na hora de explorar. Então, muitas vezes, as pessoas eram submetidas a um regime de trabalho tão penoso que mal tinham tempo de produzir o próprio alimento. E assim, a fome, as doenças, elas acabaram com boa parte da população americana. Foi assim o nosso processo de colonização. Bom, qual foi o saldo dessa conquista? A partir do século XVI, a América então conheceu a dominação mais cruel que se teve notícia. Pior do que a dos maias, pior do que a dos astecas, pior do que a dos incas. Seja pela força militar, seja pela imposição religiosa, cultural ou pela fome, milhões de nativos americanos morreram para que a Europa acumulasse prata e ouro como nunca antes havia acumulado. É uma história triste, mas que serve também de alento para que a gente abra nossos olhos e na nossa visão hoje possamos, com respeito, saudar e procurar entender a história e a cultura dos povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Para você vai ficar agora o desafio da aula de hoje. Como então foi possível que os espanhóis, com um número muito inferior ao dos povos nativos, conseguiram dominar os 2 maiores impérios das Américas, os astecas e os incas, hein? Dê uma olhadinha na aula novamente, faça uma viagem no tempo, pesquise, abra a sua mente e faça que na próxima aula a gente vai ter essa resposta. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais ver.